Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado do Talk Science. E hoje nós vamos falar sobre novos negócios em higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, com foco em bioprospecção sustentável e biotecnologia. Bom, num contexto global de desequilíbrio ambiental, econômico e social, é essencial que as empresas adotem práticas conscientes, éticas e sustentáveis, buscando inovação e valor compartilhado. Então, para bater um papo super gostoso aqui com a gente hoje, eu convido a Juliana Santos Nakayama, que é gerente de P&D da Apoena Biotech, e o Bruno Carilo, que é sócio fundador da empresa da Apoena Biotech também. Então, bem-vindos, prazer ter vocês aqui. Bom dia, Nádia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui para falar de biotecnologia, de bioprospecção no mercado cosmético. Espero que seja um momento muito gostoso aí para nós desenvolver sobre o assunto. Muito obrigada, Nádia, pelo convite. Esse é um tema que a nossa empresa adora trabalhar, que a gente está tentando trabalhar muito sobre esse assunto com o mercado. Perfeito. E eu já queria que vocês começassem contando um pouco para a gente do projeto Amazônia Azul e como que ele contribui, né, para o desenvolvimento do setor aí de higiene pessoal. O projeto Amazônia Azul é um projeto que ele é mais amplo que isso. É um projeto de bioprospecção que a gente pretende atingir todos os biomas da biodiversidade brasileira. Então, a Amazônia Azul foi o primeiro local que a gente acessou. Foi em junho do ano passado. Esse ano a gente pretende ir para a Amazônia, de fato, e depois voltar para Fernando de Noronha. A Amazônia Azul é porque toda a costa litorânea a gente chama de Amazônia Azul. É onde tem a maior fonte de riquezas, de possibilidades de novos micro-organismos. E a gente imagina que com novos micro-organismos existem novas possibilidades de produtos. Então, quanto menos explorado o local, que nem, por exemplo, é Fernando de Noronha, que é uma ilha muito bem preservada, facilita muito a gente achar novas espécies e aí novos micro-organismos. Então, todos os produtos da Apoena, eles vêm a partir de micro-organismos. Então, quanto mais micro-organismos e mais micro-organismos preservados, a possibilidade de novos produtos é muito maior para nós. Sim, esse projeto ele faz com que a gente traga valor econômico para os biomas, né? E isso ajuda muito na preservação, né, dos biomas, em trazer uma educação para as pessoas, mostrando a importância dos biomas, né, e a diferença de você conseguir extrair uma fonte sustentável, né, trazer uma inovação sustentável para o mercado de cosméticos. E conta um pouco para a gente, né? Fala um pouquinho da importância da gente repensar e adequar também as formas da gente fazer ou gerir as práticas sustentáveis, né? Ainda mais considerando um contexto aí global com tanto desequilíbrio. Porque hoje em dia você tem um pacto global, até 2050 você zerar a emissão de CO2. Então isso não é dado por um mercado, não é dado por uma empresa, é dado por diversos países, os maiores países do mundo, acordando sobre isso. Então é uma necessidade imediata, porque 2050 é logo ali, e essas mudanças de estrutura de produto, elas não são feitas de um dia para a noite. É uma inovação longa, que toma tempo, então o P&D ele tem que começar muito antes. E uma forma que hoje é a mais, que torna tudo isso muito mais possível, é a biotecnologia. Então, a nossa forma de ver para o mercado cosmético é por meio do micro-organismo. Então, o micro-organismo produz o que a gente quer. E a gente, com isso, vai atingindo novas escalas e vai substituindo tecnologias atuais que não são tão sustentáveis ou que não são sustentáveis. Então, a gente bate muito na tecla de que nosso produto é sustentável e é mais do que natural, por conta disso. Porque só ser natural, hoje em dia, não é o suficiente. Você tem que ser sustentável. Então é uma nova bioeconomia que está se gerando, o Brasil, se não deveria ser o pioneiro disso, pela riqueza da biodiversidade, diversos biomas, e a gente vem trabalhando nisso com a Apoena desde 2018, e eu estou nisso desde 2008, trabalhando com biotecnologia. Então a ideia é trazer cada vez mais
inovação para o setor e produtos de qualidade e não só ativos, né? Produtos que de fato você estimule as pessoas, o setor cosmético a utilizar. Eu acho que as pessoas confundem muito natural com sustentável, mas a gente vê vários produtos naturais, como óleo de palma, como óleos essenciais, por exemplo, que para você obter 1 litro, você precisa extrair muito de uma planta para você conseguir chegar nesse volume. Então, eu acho que é importante esses projetos, até na questão de educação da sociedade como um todo, da importância de obter produtos de fato sustentáveis. E na opinião de vocês, né, negócios orientados a bioprocessos, eles têm potencial de contribuir com a nova economia? 100%, totalmente. Na verdade, assim, eu fico até um pouco surpreso de não ver tantas empresas ainda pensando nisso, porque é uma nova economia, é para onde o dinheiro está indo e esse P&D ele é longo, ele é demorado. Então, se a empresa não começar a se mexer agora, a investir agora, a buscar a regulamentação agora, ele vai perder o time de ter novas linhas no futuro, né? Lá na Apoena a gente faz bioprospecção, então a gente tem um banco de micro-organismos que é grande e a gente disponibiliza isso para empresas parceiras. Então a gente faz acordos de co-desenvolvimento e a gente tem, então, o banco, a empresa pode fazer o screening e a gente tem a fábrica de produção. Então é um acordo que a gente fecha todo um ciclo e tenta trazer empresas que não estão em biotech no momento, trazer para dentro da biotech. Então a gente traz a possibilidade da empresa buscar produtos sustentáveis. Essa é a ideia. E é um mercado super promissor e tem tudo para movimentar muito dinheiro nos próximos anos. Sim, eu acho que tem a questão social, né, quando você traz um valor a um bioma, você ajuda a pessoa a não desmatar, né, não procurar bioprospecção mesmo, essa extrativista, né, então a gente tem uma questão, por exemplo, do tubarão, né, do óleo do fígado do tubarão, do esqualeno, que era extraído, então milhares de tubarões, né, eram mortos por essa questão. E atualmente a gente tem empresas que conseguem produzir à base de micro-organismos esse mesmo produto, né? Então a importância de você trazer, né, essa nova economia. E conta um pouco para a gente, né? Ajuda a gente a entender como que a bioprospecção sustentável, com a aplicação de biotecnologia, pode ajudar e impulsionar o desenvolvimento de produtos em diversos mercados, né? Aí falando multimercados mesmo. O que é muito importante é que se você tem o bioma preservado, é muito mais fácil você achar novos ativos, novas espécies, novos micro-organismos para a busca de produtos. Então, a preservação, ela parte de um todo, porque se você trabalha com produtos que não são sustentáveis, que causam malefícios ao meio ambiente, você não vai ter esses biomas preservados e cada vez mais vai dificultando a busca por essas novas possibilidades. Existem mercados que você já tem a biotecnologia muito em alta. O mercado farma, você tem o mercado agro, que é a biotech que vem crescendo cada vez mais com os produtos biológicos, então você tem biofungicida, você tem biodefensivo, você tem biofertilizantes. Hoje, mais ou menos de 3 a 5% do mercado de controle agrícola é biológico. A ideia é que a partir de 2030 essa curva cruze, então você vai ter mais de 50% biológico e menos de 50% químico. Então, cada vez mais você vai ter as lavouras naturais e sustentáveis. E a ideia é que a gente traga isso para outros mercados e cosmético. Mercado cosmético, ainda isso não é tão alto. Tem alguns ativos que são biológicos, mas só ativos biológicos ainda não é o suficiente. Você precisa ter produtos com maior participação na formulação para que, de fato, o cara traga sustentabilidade para a fórmula, né? Porque se você faz um ativo ele é 1% na formulação de um produto. É muito pouco ainda para você falar em sustentabilidade. Você tem que trazer produtos, ingredientes que vai compor 5, 6, 7, 10% da formulação e aí sim você vai ajudar o fabricante cosmético a trazer sustentabilidade. Com o banco de micro-organismo, você pode oferecer esse banco para diversos setores. E aí cada um faz o seu screening, pode chegar
no produto que quer. Assim, os nossos produtos, né, a nossa experiência é que a gente vê que os nossos produtos são multifuncionais, né, e aí a gente entra num conceito minimalista, né, de sustentabilidade, de você um único produto, eles têm várias funcionalidades, então você consegue diminuir os componentes ali da sua formulação. Então, por exemplo, a gente tem um produto que é o Raminocare, que é um biosurfactante, e ele, além de ser um biosurfactante, ele tem propriedades antioxidantes. Então, a gente tem um pós-biótico que, além dele ser um pós-biótico que ajuda a proteger a camada da pele, protetora da pele, ele também tem ação anticelulite. A gente tem um outro que tem ação de aumento da síntese de ácido hialurônico. E eles sempre, além de ter essa funcionalidade como ativo, eles também ajudam nessa questão da proteção da pele. Então, eu acho que isso ajuda muito nessa questão de sustentabilidade para o setor de cosmético, né? Porque aí você consegue trazer produtos multifuncionais e minimalistas, né? Perfeito. E eu queria ouvir um pouco de vocês, como que é o cuidado, né, do patrimônio genético com essa parte aí da bioprospecção sustentável? Esse é fundamental. Se você não tem um cuidado com os biomas, cada vez mais você dificulta a busca por novos micro-organismos. Então, a gente tem uma apresentação que a gente costuma fazer isso em eventos, que a gente mostra um recife de coral completamente preservado e depois uma praia liberada para banho com uso de protetor solar. E aí depois esse recife de coral já praticamente morto depois de um certo tempo, né? E não é muito tempo, pouco tempo. Então, se você não preserva, você deixou ali muita possibilidade de produto, muita fonte de riqueza, muita... enfim, você vai... Preservar é a solução que você tem para buscar novas estruturas, novas espécies, né? Então, você tem que trabalhar com essa premissa. Se a gente olhar para o nível de desmatamento, né, que a gente teve, por exemplo, nos 37 anos anteriores, então a gente chegou a 60 milhões de hectares na Amazônia, né, de desmatamento. E aí, se a gente pensar quantos micro-organismos que a gente perdeu ali, que, né, poderia trazer produtos inovadores, e aí o quanto de valor que você poderia conseguir captar e trazer um valor agregado, né? Então, assim, é muito associado a parte de conservação com a bioprospecção sustentável, né? Está muito ligado isso. Hoje em dia você mais com o desmatamento, né? A sua velocidade de identificar novos micro-organismos, novas moléculas, ela é muito mais lenta do que você perde com o desmatamento. Então, você tem muitas possibilidades que você nem sabe que existe ou que poderia existir por causa do desmatamento. É mais de 1 para 10 a sua velocidade de identificar novas moléculas do que a capacidade hoje de desmatar. Bom, e eu queria que vocês comentassem um pouco com a gente desse potencial que tem o arquipélago Fernando de Noronha e do trabalho que vocês estão desenvolvendo por lá. Muita coisa de biotecnologia, por exemplo, em farma, 70% do que é biotecnologia vem do mar. Então, o mar é uma fonte de riqueza, hoje se diz infinita, porque ninguém consegue calcular todas as possibilidades que existem lá. Fernando de Noronha é um arquipélago muito preservado e ainda bem, porque você é capaz de achar muita coisa lá em vários locais. Você vai lá com uma pinça extremamente pequena, pega um pedacinho da alga, coloca no Eppendorf, leva para o laboratório e a partir dali você faz a identificação dos micro-organismos. Põe os micro-organismos para crescer e tal. Então, esse é o lado mais bacana. E lá você tem uma riqueza de espécies muito grande. Então, você tem capacidade de achar muita coisa não só para HPPC, você pode achar para farma, para food, para feed, para agro. Então você tem muitas possibilidades. Fernando de Noronha é um local que é pouco povoado
e a formação do parque lá fez com que ele seja um ambiente muito preservado. Então, além disso do que o Bruno falou, né, que a gente precisa de uma pequena quantidade de amostra para fazer esse trabalho, a gente não precisa voltar no ambiente novamente várias vezes, né, para conseguir novamente a mesma molécula, né? Em laboratório a gente consegue produzir essas moléculas. Então, assim, mesmo se eu achar uma bactéria que ela produz uma pequena quantidade, eu tenho métodos de biologia molecular que eu consigo fazer modificação genética em outro micro-organismo e fazer com que ele produza aquela molécula através dos genes da cepa nativa. Então, tem toda essa questão de ser uma bioprospecção totalmente sustentável, né? Que você consegue preservar aquele ambiente que você está explorando. A nossa luta, óbvio que não é contra produtos naturais, não é contra ninguém, na verdade. O que a gente tenta sempre mostrar é que ser só natural não é o suficiente. Você precisa buscar ser sustentável. E aí, complementando um pouco do que o Bruno falou, tem a questão, o que a Apoena está fazendo, né, com essa exploração das amostras que vieram de Fernando de Noronha. Então, hoje a gente tem um banco que a gente tem 100 micro-organismos. Aí esses micro-organismos, eles estão passando por uma varredura para a gente ver qual a funcionalidade, né, dessas amostras. Então, a gente já viu alguns efeitos como ação antioxidante, atividade para protetor solar. Então, é isso que a gente está buscando. E aí, o que a gente não consegue fazer internamente, a gente manda para terceiro para fazer testes mais específicos, mais aprofundados, para a gente comprovar essas propriedades que essas amostras elas podem ter. Hoje, atualmente, a gente já identificou amostras que elas têm potencial antioxidante e de protetor solar também. E aí a gente está explorando outras como biosurfactantes, polissacarídeos. Então a gente faz toda uma varredura para entender o potencial dessas amostras. E, na opinião de vocês, o que está faltando aqui para a indústria, para o mercado brasileiro? Entender, explorar? Para ir para o setor de biotecnologia, eu acredito que são alguns pontos importantes, né? O principal deles é que a indústria de cosmético ela ainda tem um certo medo da parte regulatória, mas a gente entende que a parte regulatória no Brasil ela já está bem organizada, não é um bicho de sete cabeças e é possível trabalhar com produtos da biodiversidade brasileira. Então esse é um ponto, a parte regulatória. O segundo ponto é as indústrias começar a acreditar em produtos sustentáveis, começar a ver isso como uma fonte de riqueza, como possíveis produtos, buscar essas alternativas para próximas gerações de produtos, que a gente acredita que vai fazer todo um diferencial. Um terceiro ponto, que aí é ao lado da nossa indústria, da indústria da biotecnologia, a gente tem que buscar produzir ativos com valores mais baratos. Então, o ativo ele tem que ser, óbvio, seguro, ele tem que ser eficaz e ele tem que ser competitivo em preço. Porque a indústria cosmética, principalmente no Brasil, ele tem que sobreviver. Então, não adianta a gente ser duro e falar, olha, você tem que ser sustentável, apontar o dedo e não gerar ativos com qualidade, com segurança e com preços competitivos. Então, esse é o nosso lado. E ainda complementando isso, a gente não dá para você querer que o cara seja sustentável fazendo apenas ativos com 1% de uso em fórmula, com 1,5% de uso em fórmula. Você tem que gerar ativos que o cara vai usar 10%, 8% na fórmula. Aí você vai ajudar as empresas de fato a serem sustentáveis. Então, eu acho que tem um lado que é um pouco conhecer um pouco mais a legislação da parte regulatória, que hoje não é mais um bicho de sete cabeças, é super governável. Eu acho que tem um ponto de você acreditar na biodiversidade e do nosso lado, do lado da indústria de biotecnologia, a gente buscar cada vez mais ativos promissores com maior espectro e com preços competitivos. E fala um pouco para a gente, então, dos benefícios, né, de trabalhar ou de ter uma bioprospecção sustentável aí para que a gente possa ter mais produtos mais inovadores aí no mercado. Eu acho que é muito isso que a Juliana falou na resposta anterior, né? Quanto mais
quanto mais você acessa os biomas, quanto mais bioprospecção você faz e busca novos micro-organismos, você tem a chance de buscar novas moléculas para novas funções. E, então, por exemplo, no nosso laboratório, na que a gente foi em Fernando de Noronha, a gente já está com antioxidante, com protetor solar, com polissacarídeo, possíveis biosurfactantes, e aí ainda, você tem ainda mais 40, 50 micro-organismos para serem avaliados, né? Então, quanto maior é essa sua abertura em bioprospecção, quanto mais você faz e você melhora a sua capacidade de screening, maior é a chance de sucesso que você vai ter para novos ativos. E minha última pergunta para vocês é, então fala um pouquinho, né, de como que a Apoena Biotech está contribuindo com tudo isso. A gente vem de três formas, eu diria. A primeira dela é a gente fazendo bioprospecção. Então, a gente indo nesses biomas, ajudando a preservar esses biomas e trazendo o que a gente pode de espécies para buscar mais micro-organismos. Então, essa é uma delas. Então, gerar riqueza a partir disso. A segunda delas é a gente tentar gerar produtos que sejam seguros, eficazes e competitivos em preço. Então, essa seria a forma da gente atingir o mercado e gerar riqueza para empresas do setor cosmético. E a terceira é a escala, né? A gente tem condições de gerar escala para esses ativos para, de fato, atender indústrias de pequeno, médio e grande porte. A gente tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente tem laboratórios tanto de bioprospecção, de biologia molecular, a gente está montando, e de cultivo de células animais. Então, assim, a gente está muito focado nessa parte de trazer essa inovação sustentável, de trazer produtos biotecnológicos. Então, seja por cepas nativas ou seja por geneticamente modificado. Então a gente quer ampliar essas nossas linhas, né? Então a gente tem uma linha de pós-bióticos, a gente tem um biosurfactante, agora a gente está trabalhando em cima de polissacarídeos, de protetor solar. Então é trazer essa inovação para o mercado de cosmético e ajudar a construir uma sociedade mais sustentável. A gente sabe que não é uma coisa que vai mudar de um dia para o outro, né, que tem vários aspectos, né, e eu acredito que a Apoena, ela contribui também por ser um produtor local, né, então isso ajuda nessa cadeia de sustentabilidade quando você pensa como um todo, né, de você ter produtores aqui e estimular e ser inspiração para que outras empresas também tragam essa inovação. Bruno, Juliana, obrigada pela presença de vocês aqui no Conversa de Mercado, foi um prazer. E eu queria que vocês, por favor, deixassem os contatos de vocês aqui para o pessoal que está nos assistindo, que está aqui acompanhando o Conversa de Mercado, para que eles possam encontrá-los. Nádia, o prazer é todo nosso. Agradeço de novo a oportunidade de participar. E meu contato pode entrar no site www.apoenabiotech.com.br e a gente tem um serviço de chat lá que consegue acessar a gente. Muito obrigada. A gente fica muito feliz em poder abordar esse tema, né, de tentar trazer um pouco de educação para as pessoas sobre esse tema e mostrar a importância do nosso trabalho. Perfeito. Obrigada também a você que acompanha aqui o Conversa de Mercado. A cada 15 dias, um novo tema intrigante para você. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar aqui nos comentários que a gente entra em contato com a Apoena e também traz as respostas para vocês. E, é claro, não deixem de segui-los, entrar no site e segui-los nas mídias sociais. Foi um prazer ter vocês aqui. E se você também está interessado em participar do Conversa de Mercado, entra em contato com a gente. Vai ser um prazer discutir uma inovação, uma tendência dentro da indústria de Life Science com você. Até o próximo.